E para começar aqui o podcast, você acredita que a gente está próximo de uma grande crise, de um grande colapso global? Então teve o Trump aí que colocou as tarifas aí, tá em uma guerra comercial com a China. O que você está vendo desse cenário? Primeiramente, eu acredito sim que a gente está muito próximo de uma crise. E antes que o pessoal fale aí que eu sou o profeta da crise, não, eu só... No meu canal lá eu só tenho 2 vídeos a respeito de crise. Um foi em 2018, antes da pandemia, e outro agora, né, que eu tô voltando a falar desse assunto. Então eu não sou do tipo de que fica fazendo alarmismo e fica toda hora tentando prever uma crise. Mas só que eu acompanho alguns indicadores econômicos. Um deles, para mim, que é um dos mais importantes, que é a inversão da curva de juros. Esse é um indicador que praticamente nunca errou. Acho que das últimas 18 vezes, teve 16 crises e 2 recessões. Então ele praticamente não errou, né? A crise são 2 recessões, ou seja, 2 semestres, né? 2 semestres ali com PIB em queda, né? Então, por esse indicador, existem outros, né? Mas por esse indicador, a gente está muito próximo de uma crise. Aí, claro, também se você olhar o preço das ações americanas, principalmente de tecnologia, e olhar alguns outros indicadores, tudo leva a crer que a gente está bem perto. E o Trump, com essa questão das tarifas, ele está acelerando esse processo, né? Talvez até intencionalmente, para que a gente pode falar mais sobre isso, para que ele consiga colocar a culpa no governo anterior, né? A culpa dessa crise é de muitos governos, né? Os Estados Unidos já tem exagerado, os Estados Unidos e outros países há muito tempo, né? E a conta sempre chega. E também para ele ser o salvador da pátria, porque assim também o cenário americano, eles estão numa espécie de sinuca ali. Então, se eles não agissem agora, eles iam afundar de vez. E eu acredito até que no curto prazo, eu não sou a favor de tarifas, né? Porque eu não gosto de impostos e acho que isso prejudica as empresas, prejudica as pessoas, os compradores. Mas olhando assim num ponto de vista puramente utilitarista, o que ele está fazendo agora vai ter efeitos ruins de curto prazo, mas eu acho que no longo prazo vai ser bom para as empresas americanas, porque ele vai trazer de volta as indústrias. Né? O que eu vejo também é que ele vai lá, fala que vai ter tarifa, e eu acho engraçado que ele fala, não, que eu vou tarifar a China, que eu vou tarifar os outros países. Mas na verdade quem vai pagar essa tarifa vão ser as pessoas que consomem, porque o preço vai aumentar, e as empresas. A China em si não vai pagar nada no final das contas, né? Óbvio que vai vender menos por conta disso, né? Porque pra entrar o produto lá vai ser mais caro, mas quem paga imposto é a população no final das contas, né? Eu até brinquei lá no Twitter que o Trump está sendo uma espécie de Haddad, Dilma e Janja. Então Haddad por conta dessas taxas, né? Janja por conta a tarifa é para as empresas e não para o consumidor, né? Aí só trocou, né? Que são pros países agora, né? Aí só trocou que essa narrativa. Só que assim, as tarifas são para as empresas e para os consumidores, né? Então, as empresas americanas, elas precisam de matéria-prima, né? Nós estamos no mundo globalizado. Esse mundo, eu gosto de pensar assim que Deus espalhou as commodities, espalhou as coisas no mundo inteiro. Então, o mundo inteiro, todo mundo depende de todo mundo, né? Então, o Brasil produz comida, a Europa tem as coisas de luxo, aí tem a China, a indústria, os Estados Unidos, a tecnologia, todo mundo precisa de todo mundo, né? A Europa tem ali a Holanda, que tem várias empresas, inclusive a SML lá de semicondutores, né, para Taiwan. Então a gente está no mundo globalizado. Então, ao fazer essas tarifas para os outros países, ele está prejudicando as próprias empresas que precisam desses produtos e serviços de fora. E está fazendo também com que o preço desses produtos fique mais caro para o consumidor americano, né? Exatamente, no final das contas o próprio povo americano, né, que no final, além disso, né, a democracia acaba indo se elegendo mais popular, né, e com certeza isso não é muito popular que ele tá fazendo, né, mas talvez aí por conta que é na minha visão, uma guerra comercial. Para os Estados Unidos isso pode ser positivo a mais médio e longo prazo, mas aí vem outra teoria também, queria saber até a tua opinião, que tem várias pessoas, economistas, comentando que ele está querendo colocar essas tarifas muito por conta de uma negociação, então ele vai lá, fala que vai taxar em 100%, 200%, para no final das contas conseguir abaixar as tarifas no mundo todo, né? Tanto que o que mais se agravou foi Estados Unidos e China, mas vários outros países, por exemplo o Vietnã, que ele quis já colocar muitas tarifas, veio negociar, vários outros países vindo negociar. Você não acredita que a médio prazo isso pode acontecer, de ter menos tarifas no mundo todo por conta dessa negociação que ele pode fazer com os países? Que não é positivo para ninguém, né, no final das contas. Assim, o que eu fico preocupado é que o que ele está fazendo
já foi feito diversas vezes no passado, inclusive fazendo um comparativo com a crise de 29, teve a tarifa Smoot-Hawley, que eram tarifas em 10 mil produtos, né? E isso, historicamente, é um dos fatos que agravaram a crise de 29. Então, a crise de 29 era para ser era uma crise forte, severa, mas era para durar 2, 3 anos, e ela acabou durando quase 15 anos ali no final da guerra. Por conta dessas tarifas, elas fizeram com que o PIB mundial caísse. Então, eu não acho que... porque aí todos os países fizeram exatamente a mesma coisa, começaram a retalhar. A Europa também começou a retalhar. Então, eu acho que fazendo esse paralelo com 29, vai acontecer a mesma coisa. Inclusive, a China aumentou, agora parece que o Trump aumentou para 250% as tarifas da China. Uhum. Aí a China falou que vai responder, então vai ficar nessa guerra. Então, eu não vejo isso como benéfico no curto prazo. E acho que, sim, alguns países podem negociar, mas a maioria acho que vai subir também. Uhum. Então você não vê que vai ter uma diminuição no mundo todo por conta disso, mas vai ter mais, na verdade, retaliação, então. Eu acho que vai ter mais retaliação e já está tendo nessa retaliação, por exemplo, por parte da China. A China falou que vai trucar, né? O Trump aumentou, eles vão aumentar e depois eles aumentaram de novo. Então acho que a China vai aumentar. E essa é uma técnica, alguns especialistas falam que é uma técnica de negociação do Trump, que está lá no livro dele, que ele coloca uma coisa bem absurda para ele, uma técnica de negociação, né? Mas a China, pelo menos, ela tem tancado, assim, né? Tem batido de frente. Até o momento não teve essa negociação, né, para diminuir. Exato. E você vê que é possível o Trump conseguir reindustrializar os Estados Unidos, que até no dia da libertação, que ele anunciou as tarifas, no começo do discurso ele chamou um cara que era de um estado que era muito movido pela indústria, que acabou tudo, falando que vai trazer de volta para os Estados Unidos. Porém, um ponto que nós temos é que os Estados Unidos têm a moeda global, a moeda mais forte, e acaba sendo difícil ele ter a moeda forte, ao mesmo tempo tem indústria lá dentro, porque você pega, por exemplo, uma Apple, ela vai querer montar iPhone, ela vai procurar um país onde a moeda seja fraca, porque ela vai pagar um salário mais baixo para quem vai montar, do que pegar e montar, ter indústria nos Estados Unidos, que vai ser mais caro, vai ter que pagar mais caro para o americano. O que você enxerga disso? Eu acredito que sim, que ele vai conseguir reforçar a indústria americana, mas eu também prevejo que o dólar vai perder sua hegemonia, né? Então isso também é alguma coisa que tem que acontecer. Eu acho que também talvez o Trump queira desvalorizar o dólar para tornar a indústria dele mais competitiva. E eu acredito bastante na capacidade da recuperação americana, mas por conta de todos esses erros que eles tiveram no passado, eles vão pagar algum preço agora. Então acredito que vai ter uma forte recessão nos Estados Unidos e na Europa principalmente. A Europa, ela está, na minha opinião, num ponto de não retorno. Então tem alguns países ali que é difícil com que eles se recuperem, né? Já foram muito desindustrializados, tem a questão da imigração, tem diversas outras questões ali problemáticas que acredito que não vão se recuperar. Mas eu acho que os Estados Unidos ele vai pagar esse preço, vai ter essa recessão, vai ser muito severa, vai ser muito dolorida. Acho que as ações americanas vão cair muito, muitas pessoas vão perder suas casas, suas hipotecas. Mas eu acredito nessa recuperação americana. Eu acredito que ele vai se reindustrializar. Inclusive, uma das coisas que pode ajudar os Estados Unidos a se reindustrializar seria a inteligência artificial e a automação. Eu não acho que... a gente estava até falando aqui antes do podcast daquele meme, né? Um meme, se puderem botar aí depois, das fábricas americanas, né, cheio de pessoas gordas trabalhando em vários obesos roupa, ali em trabalhando. Eu acho que vai ser algo mais com robôs e automação, né? Porque eu não vejo um americano médio trabalhando em fábrica assim igual o chinês. Então acho que até com parcerias com empresas como a do Elon Musk, a Tesla, para poder fazer essa automação. Então acredito numa coisa mais assim, nesse sentido, uma reindustrialização mais moderna, né? Mas vai ter um custo. E aí para isso o dólar precisa, né, deixar de ser a moeda global, a moeda forte, né? Porque dessa forma, com o dólar ficando mais barato, ele consegue baratear a produção lá dentro, né? Junto com robôs, então, no caso. Falando um pouco assim dos BRICS, que eu acho que são bem subestimados por muitos especialistas aí. Os BRICS já passaram o G7, né? O grupo ali das 7 maiores economias, que inclui Estados Unidos, Alemanha, Japão. Então, os BRICS... Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, e também você pode incluir a Arábia Saudita e alguns outros países menores, já ultrapassaram o G7.
Eu vi algumas coisas sobre um sistema também que é bem subestimado, o sistema da China para competir com o SWIFT. E eles faziam transações internacionais com blockchain, claro, que levavam de 5 a 7 segundos, enquanto que o SWIFT, que utiliza o dólar americano, demora 5 a 7 dias, às vezes até mais. Eu já tive transação SWIFT que demorou 2 semanas para cair. Então, e parece que 38% do comércio global já está passando por esses sistemas alternativos. Uhum. Então, assim, eu também acredito nessa queda da hegemonia do dólar como moeda internacional, né? E também no fortalecimento dos BRICS, porque se você pegar só China e Índia, já são ali 3 bilhões de pessoas, né? E a Índia também, na minha concepção, vai ser uma das economias que mais vai crescer. Uhum. Né? Junto à China também. Que a demografia da Índia ainda continua crescendo, né? Da China já está estagnada, vai começar a diminuir. Estados Unidos só tem uma demografia mais positiva por conta da imigração também, né? Uhum. A China deve... Inclusive, acho que a Índia vai até passar a China por conta dessa questão demográfica. E a China também vai pagar os erros do passado da política do filho único. Então, acho que a população chinesa nos próximos 50 anos vai cair bastante. E a indiana, por outro lado, vai aumentar, né? Mas é algo que não pode ser ignorado. Você tem ali quase 3 bilhões de habitantes só somando esses dois países. Se você somar Rússia, Brasil, África do Sul e outros países, vai dar muito mais. Então, boa parte do comércio global ele vai estar ali no Oriente, na Ásia, né? E você também tem ali uma variável que é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é uma variável muito importante, porque o padrão petrodólares, ele precisou da Arábia Saudita, né? O padrão petrodólares, lá ali depois do fim de Bretton Woods, em 71, do fim da convertibilidade do ouro, os Estados Unidos forçou a Arábia Saudita a aceitar dólares fiduciários, né, sem reserva de ouro, por petróleo. Então criou-se o padrão petrodólar. E agora a Arábia Saudita está se aliando mais para o lado dos BRICS, porque ela tem vendido bastante petróleo também para a China e para a Índia, né, que são economias que estão crescendo bastante. E esse padrão petrodólar já foi quebrado. A Arábia Saudita já utiliza yuan chinês, né, RMB, e outras moedas. Então isso também enfraquece um pouco o dólar. Eu também li alguns artigos mostrando da queda das reservas dos países em dólar, né? Essas reservas antigamente eram perto de 70%, foram caindo para 65% e hoje estão em 59%. E a China e diversos países estão se desfazendo dessas reservas. Também é outro ponto que força o dólar para baixo como reserva mundial, né? Exato, porque um ponto que os Estados Unidos tinham esse poder era de imprimir dinheiro, gerar inflação, porém ela era diluída no mundo todo porque o mundo todo usa dólar, né? Se o dólar não é mais uma moeda global e não tem a mesma força do passado, quer dizer que se eles colocam mais dinheiro na economia, a inflação vai surtir mais efeito ainda dentro dos Estados Unidos ainda também, né? Uhum. E para você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero, e fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.